Elevar a consciência de saúde. Cuidar desde a primeira hora. Abraçar a longevidade. Promover o envelhecimento ativo. Educar em todas as idades. Assegurar a prevenção. Modernizar e inovar. Reinventar a gestão da saúde. Servir cada vez melhor. Vamos dar voz aos especialistas. Discutir boas práticas e evoluir juntos. Hoje em debate, a pessoa no centro da saúde. A importância da tecnologia na humanização do cuidado. Portugal Health Summit. Uma iniciativa Luzia da Saúde, Jornal de Negócios e Sábado. Com o apoio Siemens Healthineers. Saiba mais em portugalhealthsummit.negocios.pt. Ora, boa tarde a todos. É um prazer estar hoje aqui convosco a discutir um tema que me é particularmente caro, que é a aplicação, o potencial e os desafios da inteligência artificial na área da saúde. Para vos dar um bocadinho de contexto sobre mim, porque é que eu estou aqui, o meu nome é Miriam, eu formei-me em Informática Clínica e Bioinformática, depois com doutoramento em Sistemas Inteligentes, e colaborei com o Hospital Universitário de Coimbra e com o Centro de Investigação do IPA do Porto. Agora sou investigadora no CISUC e estive no último ano a trabalhar numa startup que essencialmente cria plataformas para a democratização dos dados e a gestão da qualidade dos dados para vários tipos de decisão, incluindo a medicina. E hoje o meu objetivo é dar-vos aqui um bocadinho de uma visão geral das minhas aprendizagens e, portanto, esta é a conversa que eu vos proponho para hoje. Primeiro, percebermos qual é que é a complexidade que os dados biomédicos trazem tradicionalmente para os algoritmos de inteligência artificial, qual é que é o nosso futuro, no meu entender, o potencial e os desafios que temos de enfrentar e talvez inspirar-vos com um ou dois casos de uso ou algumas aplicações que podemos explorar ou que já estão a ser exploradas na indústria e na academia. Então, é muito óbvio, e tem sido muito óbvio para nós na última década, que a IA tem revolucionado em várias vertentes da medicina, desde o diagnóstico e o prognóstico, desde a utilização de IA generativa ou da linguagem natural, processamento de linguagem natural, para analisar notas, relatórios, mesmo a literatura clínica, para fazer a tal monitorização contínua da máquina humana, do Alex, ajuda-nos a prever o risco e muitas outras. No entanto, estes algoritmos de inteligência artificial acabam por assumir um protagonismo tão grande que nós nos esquecemos em que é que eles são baseados. Eles são baseados em dados. E os dados, controlando tudo aquilo que um algoritmo essencialmente faz, portanto, tradicionalmente os algoritmos de inteligência artificial são treinados com uma base de dados, não é? Um grande conjunto de dados. Se eles forem dados representativos e de qualidade, nós vamos ter previsões, vamos ter soluções de IA que são confiáveis e que são precisas. Se, por outro lado, nós tivermos dados imperfeitos, e esta imperfeição pode surgir naturalmente do domínio dos dados, não significa que seja um erro, vamos ter sistemas que podem estar enviesados, que vão ter um comportamento e um desempenho parco e que, no caso da medicina, podem ter consequências muito nefastas, porque estamos a falar da vida de alguém, de uma decisão que será muito impactante. A questão é que os dados biomédicos são precisamente uma tempestade perfeita para acontecerem este tipo de problemas de qualidade. E alguns já falámos aqui. Primeiro, são dados que são geridos por várias pessoas dentro da instituição. São dados que às vezes estão guardados em diversos formatos, portanto, texto, áudio, vídeo, imagem, sensores, dados demográficos. São dados que podem estar descentralizados, que dão aso à existência de várias versões dos mesmos registros, a incoerência entre eles e, muitas vezes, a falta de atualização desses mesmos registros. Mas também é verdade que, se existem muitos problemas neste tipo de dados, é no campo e na área da medicina que vamos ter um maior impacto da IA centrada nos dados, que é agora o paradigma que estamos um bocadinho a descobrir nesta nova, desde 2021 até agora. Então deixem-me apresentar-vos alguns dos problemas típicos que, enquanto investigadores, ou data scientists, cientistas de dados, o que for, nós encontramos com os dados biomédicos. Um deles é o caso dos dados desequilibrados. Portanto, quando nós temos uma condição, que é tipicamente mais prevalente, e uma subrepresentação dessa população. Portanto, aqui, não sei se isto aponta.
Portanto, imaginem, num espectro de todas as dores de cabeça, existem algumas que poderão ter uma causa mais patológica ou algo mais profundo, mas a maioria provavelmente será só uma questão de cansaço ou algum tipo de coisa mais ligeira. Uma variação deste tipo de problema é a existência de subgrupos pouco representados, ou seja, nós podemos ter, por exemplo, a situação de um cluster, portanto um grupo de mulheres com cancro da mama que são tipicamente mais jovens e têm fatores genéticos de risco, como podemos ter outro subgrupo menos representado, que são, por exemplo, mulheres mais idosas e com determinadas comorbidades. São subgrupos com o mesmo diagnóstico, mas que têm características muito diferentes. Agora, independentemente dessas características, a IA deve responder, as soluções de IA devem ter o mesmo comportamento e a mesma precisão, independentemente de qual seja a condição que está ali presente. Depois temos a questão dos dados sobrepostos, ou seja, existe um espaço, uma região do espaço de decisão em que várias classes coexistem. Ou seja, vamos imaginar a progressão ou um estado precoce de uma doença, em que temos doentes que têm características muito semelhantes àquelas que seriam de uma pessoa, de um indivíduo saudável, sem patologia. Ou por outra, se quiserem um exemplo mais específico, gripe A ou Covid, ou gripe normal e Covid, por aí fora. Portanto, há ali uma espaço de decisão que nós não sabemos exatamente se é uma coisa ou se é outra. E, finalmente, temos dados em falta, como o nome indica, são a ausência de algumas observações que nós temos nos dados, que podem vir podem ter várias origens, mas em todo o caso afetam a forma como os algoritmos podem ser construídos e afeta o seu desempenho. Então, e o que é que o futuro nos reserva? Nós, neste momento, falamos até agora da IA centrada nos dados, mas, sobretudo, com a regulação, a proteção dos dados, a própria regulação da IA, nós vamos ter aqui várias componentes que vão ser muito perentórias para nós começar a atacar nos próximos anos. E essas são a AI TRISM, que é Trust, Risk, Security Management, portanto, a gestão da confiança, do risco e da segurança da governação dos dados. A IA responsável, que é um chapéu de chuva que abarca muitas componentes como a equidade, a transparência, a auditoria, a proteção de dados, que já podemos falar um bocadinho mais a seguir. E depois um nicho interessante que surgiu nos últimos anos, que é a geração de dados sintéticos. Portanto, são dados artificiais, gerados por um computador, mas que vão mapear e vão mimicar os dados reais. E são uma solução também muito interessante para as organizações, para conseguirmos, por exemplo, angariar mais dados ou fazer determinadas operações para corrigir alguns erros que temos nos dados reais. E, portanto, dois deles, diria talvez Data-Centric AI, que ainda está aqui neste pico de inovação, e o AI TRISM também. Saltamos ali pelo pico da IA generativa, que neste momento está no pico das expectativas inflacionadas. Toda a gente quer fazer IA generativa, mas ainda não se conhecem muito bem os seus contornos. E talvez aqueles que nos vão chegar com maior rapidez e que vão atingir mais depressa aquele platô de produtividade é precisamente a IA responsável e os dados sintéticos. A IA responsável, como já falámos, é um termo genérico que vai abarcar muitas coisas. Na parte da medicina, vai envolver diversas aplicações. Portanto, a qualidade dos dados, já falámos um pouco, garantir que há mecanismos de controle, garantir que nós conhecemos qual é o impacto de determinadas características nos dados, tais como aquelas que vos falei há pouco, no desempenho dos algoritmos de inteligência artificial. A privacidade dos dados, obviamente, não pode ser descartada, garantirmos que a informação é segura, não só a informação pessoal de cada um, mas a informação dos seus registros médicos. Equidade, portanto, garantir que a IA responda de uma forma precisa e não discriminatória, independentemente do nosso contexto ou independente de alguns atributos sensíveis. A causalidade também é algo muito interessante que está agora a ser explorado, que é a identificação de relações causais entre determinadas características. Isto permite-nos ligar alguns pontos que nós anteriormente não tínhamos informação, mas que agora conseguimos, por exemplo, garantir a atualização de guidelines clínicas ou até da prática clínica com a descoberta de novo conhecimento. A responsabilidade ou auditoria, portanto, de quem é nesta cadeia de comandos, desde o desenvolvimento de um sistema de IA para diagnóstico até à sua aplicação. Onde é que estão os pontos de checkpoints de segurança? Onde é que estão os checkpoints de responsabilidade? Quem é que vai responder pela decisão? Até que ponto é que o doente é participativo nessa cadeia? Isto é algo que também a regulação da IA vai permitir responder ou pelo menos delinear um bocadinho melhor.
E, finalmente, a transparência. Portanto, quais é que são os fatores de retorno, como é que eu posso dar feedback face a uma decisão daquele sistema clínico, como é que eu permito adicionar uma camada de responsabilidade, de interpretabilidade e de explicabilidade àquilo que o algoritmo diz. Isto é muito importante na área da saúde, não só para o clínico que tem que tomar uma decisão, mas também para o paciente que vai ter que lidar com ela. E, em alguns casos, podem ser decisões de fim de vida, decisões de um tratamento, de um ciclo mais continuado, etc. Em termos de synthetic data, dos dados sintéticos, é algo que as organizações estão agora a tentar alavancar um bocadinho mais, porque traz-lhes vários benefícios e permite-lhes um desenvolvimento mais responsável da IA. Reduz o custo, o esforço e a velocidade com que conseguem adquirir novos dados, porque eles podem ser gerados. Permite uma maior democratização dos dados, portanto podemos partilhá-los com departamentos, com instituições, com outras organizações ou simplesmente abri-los para a investigação aberta. Permite-nos ter alavancar muito mais rápido projetos de IA, conseguimos construir ambientes de teste muito flexíveis e personalizáveis àquilo que queremos testar nos nossos dispositivos, etc. Permite-nos ter um melhor desempenho, impulsionar o desempenho dos algoritmos de IA, porque nos permite resolver algumas questões da qualidade dos dados originais que nos vão surgir. Alinha-se com a IA responsável, precisamente nessa mitigação da identificação do risco, da identificação da informação pessoal, etc. E é extremamente flexível, não só em termos dos problemas que consegue atacar, dos objetivos para os quais nós queremos utilizar aqueles dados sintéticos, do problema para os quais os queremos utilizar ou do formato, seja sinal biomédico, então um sinal temporal, sejam sinais normais de tabulares, portanto é algo que é extremamente maleável, que nós conseguimos aplicar a vários contextos. Um dos primeiros contactos que eu tive com este tipo de problemas foi precisamente quando trabalhei com o Hospital Universitário de Coimbra e nós queríamos desenvolver uma plataforma de sistema de apoio à decisão para doentes com hepatoma, com carcinoma hepatocelular. E estes dados tinham uma data de problemas, portanto, não só era um cohorte pequeno, como tinham vários valores em falta, tinham subgrupos, um desequilíbrio muito grande entre dados e dados em falta. Portanto, nós queríamos, face à informação que temos sobre o doente, informação clínica, conseguir prever 1 a 3 anos se aquela pessoa iria sobreviver, digamos assim. E, por outra, indicar qual é que era o tratamento recomendado para o momento em que ela era diagnosticada. Claro, com várias técnicas de inteligência artificial, incluindo a geração de dados sintéticos também para complementar os valores que estavam em falta, conseguimos um desempenho bastante bom no nosso algoritmo de inteligência artificial, mas mais interessante do que isso foi perceber que dos pacientes que nós tínhamos, existia no estádio C uma subdivisão que mapeava 2 grupos doentes para um resultado muito diferente em termos de sobrevida e em termos de características. Isto foi algo que nos levou a sugerir a divisão deste estádio C. Estes estádios, como provavelmente muitos sabem, são definidos com características bastante específicas das guidelines clínicas internacionais que existem. Independentemente destes 2 grupos estarem bem definidos no estádio C, existia ali alguma heterogeneidade que a IA foi capaz de captar. A verdade é que nós levámos isto à reunião anual da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado. Foi bastante interessante. Conseguimos publicar em termos de IA internacionalmente, em termos médicos não, porque a nossa cohorte era muito pequenina. Isto em 2015. De repente, em 2018 e 2019, surgem centros internacionais grandes a propor precisamente a mesma subdivisão e nós há 3 anos já o tínhamos feito com uma cohorte pequenina. Isto é tudo aquilo que a IA nos consegue permitir, porque vai para além daquilo que o olho humano consegue ver, mas muito orientado, paralelo àquilo que o próprio clínico já consegue estabelecer. Pode não ter uma palavra para identificar aquilo, mas tem ali uma intuição e às vezes acho que a IA também vem complementar essa questão. Finalmente, se os dados salvam vidas, acho que depois desta reflexão, cada um de nós pode tirar as suas conclusões. O que podemos de certeza saber é que com o acesso a estes dados surge uma possibilidade muito maior de colaboração e que todos podemos contribuir para o desenvolvimento de novo conhecimento, atualização das guidelines clínicas, partilha de dados, aprovação de ensaios clínicos e protocolos de colaboração com universidades, outras entidades, com empresas, será também muito mais facilitado.
E até o próprio design, digamos, o desenho especializado de determinados cohorts com dados sintéticos poderá ser uma possibilidade se nós quisermos focar em determinados detalhes ou determinadas condições. E por outro, finalmente, é um grande passo em direção à medicina personalizada, em que nós vamos tratar cada doente consoante as características desse doente. E isso não só é mais eficaz, como é muito mais humano. E de facto, foi isto, a pessoa no centro do cuidado. Obrigada pelo desafio. Qualquer coisa, estou à disposição. Elevar a consciência de saúde. Cuidar desde a primeira hora. Abraçar a longevidade. Promover o envelhecimento ativo. Educar em todas as idades. Assegurar a prevenção. Modernizar e inovar. Reinventar a gestão da saúde. Servir cada vez melhor. Vamos dar voz aos especialistas, discutir boas práticas e evoluir juntos. Hoje em debate, a pessoa no centro da saúde. A importância da tecnologia na humanização do cuidado. Portugal Health Summit. Uma iniciativa Lusíadas Saúde, Jornal de Negócios e Sábado. Com o apoio Siemens Healthineers. Saiba mais em portugalhealthsummit.negocios.pt.